Bom dia, shalom, shalom, a paz para você. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, mais um dia, começando uma manhã na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom saber que Deus olha para nós e nos ouve. Nesta manhã, o nosso tema é: a sua cruz está pesada? Bom, quando eu penso em cruz, esse é um dos assuntos que eu mais amo falar, sobre a cruz. Quando eu penso em cruz, eu penso no que Jesus fez por mim. Jesus levou pecados, iniquidades, maldições na cruz do Calvário. Ele me reconciliou, resgatou. Ele é o nosso redentor, é o nosso resgatador. Mas ele nos ensinou quando ele disse assim: se você quiser ser o meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está falando que existe uma caminhada em que eu vou ter uma cruz, mas eu tenho que nesta caminhada seguir os seus passos. Eu vou ter que olhar para ele e aprender com ele. E algumas pessoas acham que a sua cruz é mais pesada do que o outro. Nós temos dois pesos nesta cruz. O primeiro peso é a nossa própria carne. Essa precisamos lutar todos os dias. São vontades destrutivas, uma tendência que nós temos a tudo que é destrutivo. Por que é mais fácil mentir do que falar a verdade? Por que é mais fácil guardar a mágoa do que perdoar? Por que é mais fácil você responder do que você calar? Por que é mais fácil você explodir em ira do que você ter autocontrole? Porque a natureza carnal é o mais fácil. O mais complicado é você lutar contra esta natureza todos os dias. É isso que o Senhor nos ensinou. Esse é um peso da cruz. É uma luta diária. Agora, o outro peso da cruz que nós temos que levar são os problemas que a gente enfrenta. E é interessante porque cada um acha que o seu problema é maior do que o outro. Mas quando a gente fala de tamanho ou peso do problema, eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 11. Porque Paulo, um homem que viveu coisas incríveis. Eu tenho certeza que você admira Paulo. O ministério dele eram muitos sinais, prodígios, maravilhas. Ele suava trabalhando, construindo tendas, e o suor dele curava os enfermos. Quando ele passava, os endemoniados, eles saíam, os demônios saíam, as pessoas eram libertas. Então, era um ministério lindo, de grandes sinais, prodígios, maravilhas. Mas este homem era um homem comum como eu e você, que tinha problemas, que tinha a sua própria cruz. E eu vou ler com você 2 Coríntios capítulo 11, para ver se o seu problema é maior do que o de Paulo. Olha o que ele diz a partir do versículo 23. Ele diz o seguinte: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Bom, depois que você leu essa lista aqui da vida de Paulo, será que você vai dizer que o teu problema é maior do que o dele? Mas eu também não estou dizendo que o problema de Paulo é o maior de todos. Eu só estou dizendo que Paulo era uma pessoa comum, que ele quis seguir a Cristo. E em todas essas situações, você viu quantas situações de perigo? Eu tenho certeza que ele olhava para o Senhor: Senhor, eu estou correndo risco de vida, mas eu olho para Ti, porque eu sou Teu discípulo, eu estou seguindo os Teus passos e eu sei que há uma intervenção na minha vida sobrenatural. Eu confio que o Senhor me protege, que o Senhor me guarda,
guarda, que o Senhor provê aquilo que é necessário. Ele está falando que muitas vezes ele teve fome, mas ele não morreu de fome. O Senhor mandou, o Senhor enviou o socorro. Aqui está falando que ele passou uma noite toda no mar, como náufrago, mas ele não morreu, ele estava aqui para escrever e deixar escrito para a gente. Ele foi resgatado, ele foi socorrido. Em todas essas situações que ele falou, ele viveu a salvação, o resgate de Deus, o milagre de Deus. Era uma cruz pesada, mas ele tinha o Senhor do lado dele. E ele nos explica isso muito bem em Filipenses capítulo 4. É o segredo que ele nos conta de como enfrentarmos o peso da cruz que nós precisamos carregar. Porque hoje você enfrenta esse peso da cruz, mas você está andando com Jesus, você é discípulo de Jesus. Mas como você está orando, como você está clamando, porque você está crendo, você vai viver coisas espetaculares como Paulo viveu. Você vai celebrar a vitória como Paulo celebrou. Então, vamos ler o segredo de Paulo em Filipenses capítulo 4, no versículo 4. Em diante, ele explica o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Ele está dizendo sempre, não é às vezes. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o segredo dele. Ele está falando, a cruz está pesada, alegre-se, porque você não está sozinho. Perto está o Senhor. Foram essas duas afirmações que ele fez. Ele experimentou o socorro de Deus e ele se alegrou no meio da tribulação. Você sabe qual é o nome da alegria no meio do problema? Esperança. Esperança é a alegria de Deus no meio do problema, porque você olha com expectativa, aguardando o socorro de Deus. Então ele disse, perto está o Senhor de você. O Senhor está aí, do teu lado, Ele está bem perto de você. E sabe o que mais? Ele está dizendo, não fique preocupado. Deixe tudo que você está sentindo, esse peso hoje que está aí sobre você. Então deixa o Senhor conhecer o nome desse peso através das orações, das súplicas e das ações de graças. Ações de graça é quando eu agradeço a Deus, mas quando você agradece a Deus antes mesmo de viver a solução, isso é a fé no grau mais alto que existe. Quando o garoto chegou até Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus levantou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele não agradeceu porque ele tinha pouco para uma multidão. Ele agradeceu sabendo que haveria a multiplicação. Então hoje você vai entregar o peso da tua cruz para o Senhor e vai se alegrar, porque o Senhor, Ele vai fazer o que Ele fez com Paulo. Você vai ter uma lista, como você pode até ter, por isso que eu digo, tem o teu caderno de oração, porque o teu caderno, eu garanto que toda essa listinha de Paulo, talvez fosse o seu caderno de oração, ele tinha tudo registrado, por isso que ele falou de cabeça tudo que ele tinha vivido, quantos perigos que ele viveu, quantas situações terríveis que ele viveu, e ele pôde falar ali todas elas de uma vez só. Por quê? Porque quando você tem um caderno de oração, você tem um registro de tudo aquilo que você está enfrentando, e você olha e você coloca diante de Deus todos os dias. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Você vai orar, eu vou orar com você, todos nós vamos orar uns pelos outros. Escreve o teu pedido de oração nos comentários para que nós possamos levar até a igreja com os nossos intercessores. E neste momento que nós vamos orar, como sempre, você envia essa oração para muitas pessoas, porque assim você é o semeador da palavra de Deus e está ajudando aqueles que acham que oração tem que ser muito longa, a oração, ele não sabe orar, e aí você vai falar, olha, eu estou te enviando, porque agora você não está sozinho, nós vamos orar junto com você, aqui tem gente orando por você. Então neste momento, fecha os teus olhos,
Pega agora o teu caderno de oração, levanta a tua mão em sinal, sabe, de que você está pedindo socorro para os céus, e em nome de Jesus vamos orar. Senhor, a cruz é pesada, mas o Senhor levou na cruz do Calvário pecados, iniquidades, maldições, mas nós enfrentamos problemas aqui na terra todos os dias. O Senhor mesmo nos ensinou a orarmos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é a nossa porção de milagre. Senhor, nós clamamos a Ti a nossa porção de milagres. Cada um aqui tem um registro das muitas dores e aflições que tem vivido, assim como Paulo. Mas assim como Paulo, viveremos o nosso Senhor, a nossa salvação, o nosso resgate, libertação, a provisão sobrenatural, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e sempre. Como Paulo disse, Senhor, nós nos alegramos nesta manhã pela certeza de que o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto de nós e estamos obedecendo a Tua palavra, lançando toda preocupação diante do Teu altar, tendo a certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia muito, muito abençoado. Se você ainda não se inscreveu no canal, não saia sem se inscrever, curtir e compartilhar com muitos. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional.